Então, a questão posta hoje perante esse tribunal é a seguinte: deve o Estado brasileiro custear tratamento médico sem transfusão de sangue na rede pública de saúde em razão de convicção religiosa? Entendemos, Excelência, que a resposta deve ser afirmativa, por pelo menos 3 motivos. Primeiro, como minha colega até já explicou, transfusão de sangue não é o único tratamento para anemia e hemorragia. A Organização Mundial da Saúde recomenda fortemente esse programa e esse protocolo não transfusional, o PBM. O PBM, ele trata a anemia e o sangramento gerenciando o corpo do próprio paciente. E a OMS preconiza que o PBM deve ser considerado como tratamento padrão ouro. Por quê? Porque quando comparado com a transfusão de sangue, reduz as taxas de mortalidade, AVC, infarto e também tempo de internação hospitalar. O segundo motivo, Excelências, é porque todos os insumos e procedimentos do PBM estão previstos nos normativos do Ministério da Saúde e nas listas oficiais do SUS, como RENAME, RENEM, SIGTAP ou PME. Inclusive, já existem algumas iniciativas bem-sucedidas de implementação do PBM em alguns entes federativos. Por exemplo, no ano de 2017, o Estado do Ceará criou o PBM como política pública de saúde. O PBM está em fase de implantação no estado do Pará, no Espírito Santo e aqui no Distrito Federal. E, recentemente, iniciou-se estudos de implementação do PBM no estado do Maranhão. Alguns hospitais do SUS já praticam PBM. E a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem se destacado em capacitar profissionais de saúde em PBM. O terceiro motivo, Excelências, é que já existem médicos capacitados do SUS que sabem tratar sem sangue. Por exemplo, nós temos, até aqui mesmo nessa assistência, alguns desses médicos, cirurgiões, cardiologistas, hematologistas, que praticam a medicina baseada em evidência. Ou seja, são médicos que não ficaram parados no tempo. Médicos que continuam acompanhando o constante avanço da medicina moderna, proporcionando aos seus pacientes o que há de melhor que a ciência médica possa oferecer. Inclusive, eles sabem que, no caso do senhor Eli, é possível fazer a sua cirurgia com os insumos do SUS e sem transfusão de sangue. Nós até acostamos nos autos um plano terapêutico elaborado por um médico especialista em PBM e ortopedista, contemplando os insumos do SUS. Ele está no número de ordem 193. E quais são essas medidas? Uma delas, Excelência, é um medicamento chamado eritropoetina. Esse medicamento, ele atua na medula do paciente, estimulando a produção de sangue pelo próprio paciente. A Unifesp até mesmo produziu esse protocolo, trazendo todas as dosagens e prescrição desse insumo que está no RENAME para o pré- e pós-cirúrgico. Outras medidas seriam, por exemplo, uma técnica que custa, em média, R$100, Excelência. Essa técnica da hemodiluição normovolêmica aguda, ela retira parte do sangue do paciente, ele é substituído por expansores de volume, de modo que o sangue do paciente fica diluído. E no ato cirúrgico, poucas hemácias são perdidas. Logo após a cirurgia, aquele sangue do próprio paciente é reinfundido em seu corpo. Um sangue seguro, um sangue limpo. Mas em casos de emergências, se houver uma intercorrência na cirurgia, um sangramento agudo, choque do paciente, a OMS preconiza que o PBM também se aplica em casos de emergência. A Unifesp, Excelências, também preparou um protocolo para manejo de sangramento agudo e choque de pacientes. E dentre as várias medidas, uma máquina que está também prevista no RENEM, no SIGTAP, ela faz o seguinte: ela aspira aquele sangue perdido da cavidade cirúrgica, do ferimento, limpa, filtra e reinfunde no próprio paciente. Fica evidente, Excelências, que realmente é possível realizar essa cirurgia sem sangue com os insumos do SUS no Sistema Único de Saúde. O problema, Excelências, é que esses médicos eles estão sozinhos nessa empreitada.
eles também querem o apoio do Estado brasileiro. E eu posso até compartilhar uma experiência pessoal. Eu acompanhei de perto a luta de uma médica hematologista, especialista em PBM, lá no estado do Ceará. Essa médica tentou, desde a década de 90, difundir o protocolo de gerenciamento do sangue do paciente. Ela e suas colegas hematologistas, lá do Hemócio, o Hemocentro do Ceará, enfrentaram muitas dificuldades por não ter o apoio do Estado brasileiro. Essa médica excelência é minha mãe, ela está hoje aqui, ansiosa por um pronunciamento desse tribunal. No final, o Estado do Ceará reconheceu o benefício do PBM para a população cearense. O problema, excelências, é que o senhor Eli não nasceu e não reside no Estado do Ceará. Certamente que prover PBM apenas para parcela da população fere o princípio da igualdade e do acesso universal ao Sistema Único de Saúde. Em conclusão, excelências, historicamente as minorias encontram voz no Poder Judiciário. As minorias não são populares o suficiente, não têm força política suficiente para atrair a atenção de outros setores da sociedade. Só lhes resta o Poder Judiciário. E já que estamos falando de liberdade religiosa, fazendo analogia, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, ele, para defender sua liberdade religiosa, apelou para César, que era a maior autoridade judiciária de sua época. Do mesmo modo, apela-se a este Supremo Tribunal para que essa minoria religiosa e toda a coletividade receba um tratamento médico humanizado, acolhedor e livre de discriminação religiosa.